Muitas pessoas me perguntam, pedem a minha opinião e até desejam discutir comigo sobre a validade da missa nova, esta que segue então o missal promulgado pelo Papa Paulo VI em 1965, ali naquele ínterim, né, em que se deu naquela mesma década o Concílio Vaticano II e tudo o que ele trouxe e também tudo o que ele retirou da Igreja, e concomitantemente a isso, no mundo secular, especificamente no ano de 1968, a Revolução dos Costumes, que na verdade entronizou, né, a imoralidade. Bem, isso em comparação com um rito antigo, que é um rito ancestral e que vigeu durante séculos e séculos, né? Diríamos milênios. Eu posso estar errando na matemática aqui, mas acredito que não. E que então foi entrecortado em 65, perdão, em 1970. Então o tempo, né, é aquele do Concílio Vaticano II, quer dizer, o Zeitgeist, por assim dizer, da época. A tonalidade era dada pelo Concílio Vaticano II. Então, o Papa Paulo VI reforma a liturgia romana, e isso acontece, então, e se dá a sua conclusão no ano de 1970, com a promulgação dos livros litúrgicos que baseariam a missa nova, e esses livros foram, por sua vez, promulgados, além de São Paulo VI, também São João Paulo II, ou seja, o rito da missa nova. O Papa Francisco, quando publicou o motu próprio Traditionis Custodes, ele disse, isso é verbatim, quer dizer, letra por letra, ele diz que o rito da missa nova é, abre aspas, a expressão única da lex orandi, quer dizer, da lei de oração do ritual romano, fecha aspas. Então, com isso, querendo dizer que apenas a missa nova expressa, então, a oração litúrgica da Igreja. Eu vi que isso continha, então, uma contradição. Quer dizer, falando em tradição, na verdade, achei uma contradição lógica, porque se a lex orandi do ritual romano uma vez expressou como, abre aspas, missa antiga, e agora se expressa, abre aspas, como missa nova, então não pode haver expressão única, né? A menos que eu invalide uma das duas, né? Aí tem que decidir. Então, ou nós passamos milhares de anos, né, usando um rito inócuo, né, ou a Igreja começou a partir da década de 70, né? Tem que escolher entre um e outro. E isso não é nenhuma crítica ao Papa, é apenas uma contradição lógica contida no próprio motu próprio do Papa Francisco. Também não desejo discutir se ele é Papa, não é Papa, se existe cisma, não existe cisma, apenas nem a minha opinião eu costumo expressar,
porque eu acho que isso pode ser muito irresponsável às vezes. E no caso, por exemplo, eu vejo pessoas falando sobre a licitude desses ritos, né? Pessoas que não têm autoridade nenhuma para dizer, para pontificar sobre a licitude de nada, porque eu, por exemplo, não posso dizer o que é lícito e ilícito na igreja, porque eu não faço parte da hierarquia da igreja, e ainda que eu fizesse, teria eu de ser um cardeal, ou estar numa posição justamente de administração da liturgia. Lá tem a congregação para a fé, eu acredito, e tampouco o Papa, né? Que é realmente a última palavra sobre isso. Então essas opiniões elas já vêm viciadas por causa disso. Mas alguma coisa eu posso dizer que seja instrutiva. É exatamente isso que eu quero trazer aqui. Então, sobre a validade da missa nova, entre aspas, eu começo primeiro explicando, né, o que é esse rito, né? O que é a Eucaristia, que no fundo é disso que nós estamos falando. Tem gente que joga nas discussões, né, com esse termo, o rito, a missa aqui, a missa lá, e nem sabe, na verdade, em que consiste a missa. Bem, então, a missa é um rito ligado à paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, digo eu, que o rito se relaciona com o fato, constituindo com ele uma unidade metafísica inseparável. Isso quer dizer, se essas duas coisas não estão unidas, ou seja, os fatos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e o rito, né, que é como se diz, o memorial da sua paixão, se o fato não estiver ligado com o rito que o evoca, o que o produz os seus mesmos efeitos, na verdade, trata-se do mesmo fato. O rito, ele recolhe o fato. Portanto, existe entre eles uma unidade objetiva, né? Uma unidade metafísica. Apenas com a diferença de que no rito da Santa Missa, evidentemente, Cristo não morre de novo, e, portanto, o rito é a imolação, que no fato original foi cruenta, né? Ela, na missa, é incruenta. Isso tampouco é obstáculo para que o rito seja efetivo, até porque o seu efeito mesmo não está no derramamento de sangue como um fato forense, por assim dizer, né? Uma coisa apenas física, mas é uma coisa metafísica, né? O que isso significou? Isso significou amor, né? E por isso mesmo é o Espírito Santo que dá, né, à missa essa unidade. O Espírito é Espírito de unidade com os fatos, os mistérios que o originaram. Para tanto, é evidente que se existe o rito, ele é em si próprio um fato, como o outro é o que o gerou. A missa, o ritual da missa também é um fato. Ora, o fato originador do rito não é de qualquer natureza, uma vez que, para ser possível o rito baseado nele, ambos devem possuir a mesma forma, ou seja, o fato concreto original, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu rito, a missa, tem status ontológico idêntico. E a sua finalidade é, portanto, estritamente dirigida às coisas espirituais, a fim de preencher com seu efeito apenas o que pertence à alma imortal e individual, segundo se pode depreender da Escritura, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, abre aspas, depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, fecha aspas. A criatura, portanto, participa do rito mediante um tempo que lhe é necessário e uma matéria
E naquilo em que o rito é material, a matéria é consumida no rito. Não é segredo para ninguém, sobretudo para ninguém que estuda, para alguém que estuda teologia. E naquilo que a matéria é consumida no rito, o qual eleva a criatura a Deus, notadamente para sua purificação, tal como se dá nos ritos da fé, não só na Eucaristia, mas nos outros ritos sacramentais. Cada um com uma matéria e uma forma diferentes. Por isso o rito e a sua tradição ligam-se também indissoluvelmente. Então o Papa diz que há uma expressão única da Lex Orandi, eu concordo contigo. Mas qual é? A missa antiga ou a missa nova? Qualquer uma das respostas possíveis, ou seja, A, missa antiga, B, missa nova, vai nos colocar numa situação, num problema de consciência universal terrível. Quer dizer, hoje estivemos rezando uma missa infrutífera e inócua durante milhares de anos, ou começamos a igreja faz pouco tempo, né? Na década de 70, não é possível isso. Ou então eles se identificam em alguma coisa, a missa nova com a missa antiga, que eu acho que é a solução mais natural e mais ponderada. Continuando, eu digo que por isso o rito e a sua tradição ligam-se também indissoluvelmente. Uma coisa é certa, você não pode então criar um rito, né, por exemplo, uma missa satânica, né, isso não é válido, né, e tampouco lícito. Isso eu posso garantir que não é lícito, mesmo não sendo uma autoridade da igreja. E é ao Senhor quem cabe efetuá-lo, né? Também nós não somos donos da missa. Para ficar falando dela, né, com ares de autoridade e magistério. Nós que somos leigos, eu e entre outras pessoas, né? Daí que se depreende do salmista, né, aquele salmo de Davi, quando o Senhor fala por ele, né, o rei Davi, que Deus não se agrada de sacrifícios rituais, né? É o salmo que eu coloquei em algarismos romanos, mas se não me engano é o salmo 50, é o salmo Miserere, o versículo 18, Salmos, a letra L, e 18 é XV, 1, I. O que isso quer dizer? O Senhor não se agrada de sacrifícios rituais, quer dizer que Ele não se agrada de coisas que são feitas sem base, sem fundamento, que se fundamentem por pretensão humana apenas naquilo que a gente quer fazer, né? Como se nós fôssemos a fonte do efeito desses ritos. Não. Nós não administramos o poder emanado, né, da Santa Missa. Quer dizer, esse poder, na verdade, vem do Espírito Santo no momento da consagração do pão e do vinho. E a sua força está contida, né, no próprio peito aberto de Jesus, de onde jorra água e sangue. E isso tudo é oferecido ao Pai dos Céus. Então, realmente, nós servimos-nos, e inclusive os sacerdotes, nós servimos apenas como instrumento. Assim sendo, a imolação de Nosso Senhor Jesus Cristo e o rito que Ele instituiu na noite anterior à sua morte compõem uma unidade metafísica completa e, como tal, eterna e imperecível. Nós até diríamos, né, quando ali tem aquele episódio dos discípulos de Emaús, duas pessoas, né, dois homens estão lá caminhando e falando, né, sobre o que tinha acontecido. Jesus morreu, não sei o quê. Quando o próprio Jesus aparece, né, se une a eles, na verdade, eles não o reconhecem.
Aliás, parênteses, Santo Tomás de Aquino diz, ele explica porque às vezes as pessoas não conseguem reconhecer Jesus, né? Não é que ele esteja fazendo algum truque de mágica, mas a partir da sua glorificação, ele está tal como Deus, né? Não que ele não fosse Deus antes, mas ele está tal como Deus. Ele já tinha a visão beatífica, mas agora ele tem então a glória, toda a glória de Deus. Imagina isso em Jesus, um ser humano. Mas e Santo Tomás argumenta que, de fato, algumas coisas de Deus nós conhecemos embaçadamente. Algumas coisas de Deus nós nem conhecemos. E é próprio desse conhecimento, dessa visão do próprio Deus, justamente de ser cheia de entraves e o próprio mistério, né, já é um véu entre nós e o próprio Deus, ou seja, os mistérios da fé. Então essa variação de formas com que Jesus aparece e as pessoas não reconhecem tem a ver com o conhecimento da própria essência de Deus, que é imperfeito. Pode ser imperfeito, né? Pode ser que cada uma das pessoas, cada uma das pessoas não tem o mesmo conhecimento, né, de Deus. Então, a menos que você tivesse a visão beatífica, você veria Jesus tal como ele é. Então, quando acontece dele ser reconhecido, porque acontece de ele ser reconhecido, isso também é uma graça. Quando, então, no mesmo episódio, né, do Evangelho, esses discípulos, né, a quem Jesus se uniu, depois, né, vão sentar-se e Jesus parte o pão para eles, e aí sim eles reconhecem Jesus. Quer dizer, isso significa que a Eucaristia é que traz para nós aquilo que é invisível de Deus, e o benefício, portanto, é aquele mesmo que partiu o pão. Ou seja, quando acontece a imolação incruenta do Cordeiro, a missa, né, nós estamos diante de Deus na fé. E isso é eterno e imperecível. Ressuscitado, Cristo infunde no rito a sua eterna glória, acabei de falar, a qual na Santa Missa temos acesso pela misericórdia de Deus Pai Onipotente e graças ao envio sobre as oferendas do Espírito Santo, com a sua bondade, que na sua clemência torna o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. Aqui eu faço uma citação de Santo Tomás de Aquino, que eu não vou dizer, por efeito de economia do tempo. E, finalmente, a minha opinião pessoal. Eu digo que se a missa é lesada, ou seja, se ocorre de o seu rito ser truncado, digamos, recortado, despedaçado, naquilo que constitui a sua unidade, e perder propositalmente a sua forma eminentemente apostólica, nós sabemos que isso aí é um dom, e esse dom não foi entregue a qualquer um, foi entregue aos 12 apóstolos. Então, a gente não pode, por exemplo, rezar missa ou fazer missa com um tom, por exemplo, indígena, né? A famosa inculturação. Aí você retira a forma apostólica do rito e, de fato, a missa aí, nesse caso, se torna inválida. Ou se inscrever no livro do anticristo, é dizer, injuriar de qualquer maneira o verbo, sua eterna vontade, e contrariar o sentido do seu sacrifício, que é santo e redentor. O rito fica inválido nesse modo, é claro. Se você ofende a Cristo no próprio rito, ele não pode estar presente no rito e nem o efeito da sua paixão. Você não pode sair ganhando quando você está pecando. Os demais sacramentos, além da Santíssima Eucaristia,